Olá, você que nos assiste, à TV Espírita. Nós estamos aqui na CEBEM, Sociedade de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, com a grata alegria de receber Jairo Avelar, psicólogo, administrador de empresas e psicógrafo. Psicografou vários livros e hoje ele vai estar falando aqui na CEBEM a respeito de um tema muitíssimo interessante: modernidade, sexualidade e família sob a ótica espírita. Jairo, o que as pessoas que vieram assistir ao seu trabalho podem esperar hoje? Olha, vamos buscar não definir essas questões assim de uma forma como se receita de bolo fosse, mas colocando o pensamento espírita e deixando o pessoal muito à vontade para as reflexões. Jairo, nós vamos aproveitar aqui a sua presença para, além disso, te fazer uma outra pergunta. Eu, por exemplo, te conheço há 20 anos, mas foi para mim uma surpresa quando você publicou seu primeiro livro psicografado. Porque eu sempre conheci o Jairo, dirigente, administrador de Aliança Espírita. E como é que surgiu, Jairo, essa mediunidade? Como é que ela desabrochou e chegou ao ponto de você estar com uma lavra tão boa de publicações? Olha, a questão da mediunidade, seja a psicofonia, a psicografia, qualquer área da mediunidade, a prática ela advém com o tempo, não é? E a mediunidade ela precisa de um tempo de maturação. Psicografar, desde os meus 14, 15 anos, não é? Eu já psicografava e trazia até uns contozinhos que lia para um, lia para outro, e fui guardando tudo isso. Até que chegou um ponto que joguei tudo isso fora, porque era um processo de treinamento. E depois desse processo de treinamento, os espíritos me aconselharam a esperar o término da minha passagem pela AME Belo Horizonte, para que nós não misturássemos uma coisa com a outra. Então, a partir do momento que eu me desliguei da AME Belo Horizonte, então eu fui, aos poucos, assumindo então esse trabalho da psicografia, que é um trabalho muito gratificante, mas um trabalho extremamente responsável. Pois é, Jairo, nós queremos agradecer a sua disponibilidade para falar conosco e gostaríamos que você deixasse para os nossos companheiros que nos assistem uma mensagem de otimismo para que eles possam aproveitar mais esse momento aqui da sua presença. Olha, eu quero deixar aos nossos telespectadores, principalmente ao público sete-lagoano, uma mensagem do Espírito que se encontra conosco aqui neste instante, e que durante toda a sua vida deu toda a sua alma em prol do movimento espírita das Minas Gerais. Trata-se do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, que está aqui conosco e também participando deste momento tão bonito, tão grande para todos nós. E ele nos lembra da importância da nossa participação no movimento espírita, com os corações desarmados, com a vontade do trabalho, com a busca de cada um oferecer aquilo que tem de melhor. E o nosso irmão, ele nos lembra da necessidade de todos nós nos empenharmos nas lides diárias relativas aos processos da unificação. O movimento espírita ele pode divergir quanto às ideias, porque ideias nós vamos formando no carreiro do caminho. Agora, nós não podemos nos divergir quanto aos ideais. Então, a mensagem que nós deixamos ao movimento espírita sete-lagoano sejamos dia a dia, dia após dia, o mais unidos possíveis. Por quê? Isso é que faz um movimento espírita grande, a união. Nós estávamos acompanhando a fala do Jairo, e achamos muito interessante algumas das suas colocações que nós anotamos aqui e gostaríamos de começar te perguntando o seguinte: doutrina espírita é uma doutrina moderna, mas muitos adeptos dela se mantêm no atraso, não conseguem se modernizar. Como explicar isso, Jairo?
Olha, essa questão da modernização, isso também é o tempo, né? O tempo é que traz esta modernização. Nós temos que ter paciência, temos que ter calma. Por quê? Porque muitos companheiros, muitas vezes, não conseguem acompanhar, né, esse nível de modernidade próprio da doutrina espírita. E esse acompanhamento, ele vai vir com estudo, ele vai vir com a conscientização maior, com melhor preparo, né? Então, todos esses fatores são importantes para criar esta modernidade dentro do ambiente doutrinário. Agora, quem primeiramente tem que se preocupar com a modernização são as casas espíritas. Por quê? À medida que a casa espírita vai se modernizando, vai atualizando os pensamentos, vai facilitando o processo de aprendizado, logicamente, os seus frequentadores, eles vão seguir o mesmo nível, né? Então, a casa espírita, ela realmente é a grande célula formadora, né, de opiniões e de decisões e de participação dentro da estrutura doutrinária espírita. Certo. Você deu uns exemplos ali de casas espíritas que estão mal orientadas, Jairo. O que a casa espírita precisa para entrar nessa linha da modernidade que a doutrina espírita caracteriza para poder atender bem as pessoas que a procuram? Olha, as casas espíritas que nós, às vezes, citamos alguns problemas, né, de desorientação, vamos dizer assim, em geral, são casas espíritas que se colocam no ambiente solitário, não é? Porque na medida em que o ambiente espírita se torna participativo, ou seja, à medida em que as casas espíritas passam a integrar realmente o que nós chamamos de movimento de unificação, essa casa espírita ela passa a receber, não é, instruções advindas, muitas vezes da nossa Federação Espírita Brasileira, muitas vezes através da nossa, no caso de Minas Gerais, da União Espírita Mineira, e nas várias cidades, através das alianças municipais espíritas, não é? E os CREs, que são os Conselhos Regionais Espíritas. Então, o que traz o atraso ao movimento é o sentido isolacionista, pessoalista, que muitas vezes ainda predomina, não é? Ou seja, esta casa é minha e aqui mando eu. Não, essa casa não é minha e aqui manda Jesus. Excelente a resposta, Jairo. Agora, vamos assim entrar um pouco mais no miolo do tema que você está abordando. Sexualidade. Nós sabemos que a doutrina é extremamente moderna e esclarecedora sobre a questão da sexualidade, mas muitos adeptos se mantêm ainda extremamente fechados e conservadores. Como, Jairo, viver a sexualidade de uma forma equilibrada, utilizando a doutrina como referência? Olha, nesse instante, isso ainda é para poucos. Por quê? Porque a sexualidade que nós trazemos, esse pensamento que nós trazemos, ainda é um pensamento muito centrado naquilo que nós trouxemos hoje nos nossos estudos como a escolástica, né? Ou seja, aquela mensagem que muitas vezes vai passando de um para outro, de boca em boca, não é? E as pessoas não param para aquilo que nós falamos ali, para a tomada de consciência, não é? Então, a sexualidade, como energia, como troca de energia, né, ela precisa, né, de tempos ainda para ser bem absorvido pelas pessoas, e não é pelos espíritas ou pelo movimento espírita, não. É por uma gama muito grande, né, de pessoas. Hoje, o grande debate dentro da nossa nação é a questão da sexualidade, da homossexualidade, não é? Essas questões que estão aí pululando, né, na mídia, na opinião pública, não é? E isso, nós não vamos resolver, não é, um acanhamento psíquico, um acanhamento mental de séculos e séculos, né, em simplesmente alguns anos. Certo. Temos que dar tempo ao tempo. Jairo, uma outra coisa também que você frisou muito foi aquela frase do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E a doutrina espírita tem como uma tônica a questão da reforma íntima, que uns falam transformação íntima, outros falam reforma íntima. E uma moça fez uma pergunta nesse sentido para você lá.
Como fazer essa reforma íntima, Jairo? A gente precisa abrir mão de tudo o que ficou lá no passado, tudo que a gente veio acumulando ao longo das reencarnações. Como é que se processa todo esse acervo que a gente traz na intimidade? Conforme você disse, as nossas personas, as múltiplas personalidades. Você ainda citou uma fala de Jesus para exemplificar bem isso. Sim, a reforma íntima, quando a gente vai fazer a reforma numa casa, não é? Nós muitas vezes desconstruímos alguns cômodos, construímos outros, jogamos algumas paredes no chão, levantamos outras paredes, não é? E assim também é esse processo dentro da nossa interioridade. Nós começamos a desconstruir alguns conceitos, não é? Para que possamos construir novos conceitos. Hoje, na psicologia, né, na modernidade, a gente diz assim, inclusive, da reengenharia, né? Porque algumas personalidades, elas precisam mesmo, né, de que todo aquele ambiente construído anteriormente seja jogado no chão, né, seja desconstruído, para que possa nascer um outro nível de pensamento. E isso, na justiça divina, né, na construção, nas leis de progresso, é perfeitamente visível. Nós vamos ver muitos seres aí, muitos companheiros, reencarnando, né, muitas vezes numa síndrome de Down aguçada, numa hidrocefalia, né, numa idiotia plena, não é? Isso é a desconstrução da lei, não é? Para que o tempo, os séculos, promovam essa reconstrução. Agora, a reforma íntima, não se faz reforma íntima sem desconstrução de pontos de vista. Com certeza. Jairo, nós te agradecemos muito, viu, pela sua participação aqui, pela sua boa vontade, e queremos adiantar àqueles que nos assistem que ele estará conosco futuramente num programa, não é, Jairo? Com mais tempo para uma abordagem de outros assuntos também. Então, vocês aguardem. Até lá, então. Um abraço a todos.